Prosseguindo rumo ao nosso objetivo, atingimos a foz do Rio Iguaçu a 22 de novembro de 1889, dia em que completamos 69 dias de viagem. No dia 23, o primeiro-tenente vice-diretor publicou a ordem do dia de número 1 e tomou as providências necessárias para que a população iguaçuense e as repúblicas vizinhas tivessem conhecimento de que na Foz do Iguaçu já havia autoridade constituída para todos os efeitos legais. Com essas palavras, o sargento José Maria de Brito descreveu a instalação da colônia militar que culminou na criação do município de Foz do Iguaçu, em 10 de junho de 1914, data da posse do primeiro prefeito da nova cidade, Jorge Schimmelfeng. Mas ao longo dos últimos 100 anos, assim como José Maria de Brito, centenas de pioneiros também guardam, em grande parte só na memória, histórias da Foz do Iguaçu que construíram. São memórias escondidas por trás dos números frios das datas históricas. Memórias de lutas. Memórias de lágrimas. De sorrisos. De superação. São lembranças que revivem a imensa tenacidade exigida para erguer, com dedicação e empenho, a cidade que vemos hoje. Lembranças que podem saciar a curiosidade da nova geração de iguaçuenses, ávida para entender como recebeu o município desbravado e pronto para se tornar a cada dia mais próspero. Quando vocês chegaram a Foz do Iguaçu? Vocês querem saber quando que eu vim para Brasília? Depois da última, na Grande Guerra, em 1914. Meus pais emigraram da Áustria para o Brasil. E aqui ele comprou terras e ficou colono. Eu cheguei em 1974, no início de janeiro. Eu vim com meu marido e meus filhos. Eu cheguei aqui como extensionista rural no dia 27 de março de 1957. Aqui eu cheguei para ficar porque meu pai sempre passava por aqui. Tá? E depois, quando eu casei, eu vim ficar aqui voando no 33. Eu levei 10 dias para chegar em Foz do Iguaçu. Eu me criei aqui. Tô com 78 anos. Eu vim com 9 anos para cá. Faz 60 e poucos anos que eu tô aí. Cheguei aqui no dia 23 de setembro de 1948. Eu nasci em 26, nós viemos em 28. Eu sou nascida em Foz do Iguaçu. Nasci lá no bairro Carimã, onde hoje é o Hotel Carimã. Lá era a chácara dos meus pais, eu nasci e me criei lá. Eu vim aqui porque minha família estava aqui. A família toda. Isso em 61. E conheço isso aqui desde quando eu tinha 20 e poucos anos. Tinha amigos aqui. Qual foi a primeira impressão que vocês tiveram quando chegaram em Foz do Iguaçu? Quando eu cheguei, o Valdomiro foi me buscar no aeroporto. Aí ele disse assim, espere, Eda, que eu vou te levar no centro. Eu disse, meu Deus, o que é isso? É um lugarejo? O que é isso? Ele disse, não, eu vou te levar no centro. Aí ele me levou ali onde é os baços ali. Ele disse, aqui é o centro. Eu olhei e comecei a chorar, porque o chão era, quando chovia, não tinha condições nenhuma de você andar na rua. Você dava 3 passos para frente e 5 para trás. Não tinha comércio. Não tinha comércio. Tinha assim, mercado, essa coisa assim, nem colégio, não tinha nada. Imagina só, nem ônibus para a gente andar não tinha. Olha, o negócio é o seguinte.
meu cunhado me enganou. Me enganou pelo bem ou pelo mal. Mas eu acho que foi pelo bem. Porque ele me disse que aqui era uns 20 mil habitantes. Eu cheguei e dava 13.500. A impressão foi horrível. Mas depois já fui mais... A turma dizia, não, vai com tranquilidade aí que tu vai te adaptar bem. Porque só era tudo terra, 6 vezes, tudo casa de madeira. Não tinha nada bonito aqui. Quando eu cheguei em Foz do Iguaçu, eu encontrei um buraco na Quintino Bocaiúva com a Avenida Brasil. Ali tinha um buraco enorme, coisa de louco, um buraco, sabe, no meio da rua. Me assustei, sabe, digo, nossa, o que é isso, né? Eu cheguei em 61, praticamente quando já a Avenida Brasil estava cheio de lojas, e estas lojas eram, na maioria todos, armarinos de tecidos e roupas feitas, que o consumidor era o Paraguai. Mas eu vou lhe dizer o que é que me segurou em Foz do Iguaçu, porque quando eu vi esse barro, quando eu vi que não tinha 1 centímetro não tinha cinema, era só o futebol. Aí eu digo, eu vou sair do exército, vamos embora. Mas aí o mestre Coutinho, que era o mestre da banda, um baiano, o primeiro sargento hoje vai oficial, né? Aí ele disse, você vai se apresentar, você vai cantar a canção patriótica de Vicente Celestino. Eu fui, fardado, uma canção muito bonita. Como era a música que o senhor cantou no batalhão? Ó meu Brasil, para aumentar a tua glória. Isso é que eu cantei. E haverá no teu futuro ascensional, em que o mundo invejará a tua história, porque serás um paraíso universal, beijante os campos que se perdem no horizonte, o rio mar. Quando eu vi aquele povo batendo palma, todo de pé, eu digo, é aqui que eu vou ficar. Porque esse povo está abrindo o seu coração para me receber. Por que vieram para cá? O chamado Itaipu, né? Todo mundo vem com a intenção da usina, né? Trabalhar em Foz do Iguaçu. Como era a vida na cidade? Era tudo improvisado, entendeu? Não era negociável. Hoje qualquer um tem televisão em casa, mas naquela época não tinha. Rádio era só a pilha, então quem podia carregar a pilha, não é a pilha, como é que é bateria. Quem podia carregar a bateria, né? Tanto é que uma delas disse pro marido, você vai carregar a bateria, mas carregue umas missas, não carregue só música, hein? Geladeira, então, nem pensar. Quem tinha mais posse, comprava geladeira a querosene. Falar francamente, porque nós fomos morar na beirada do Rio Paraná, longe. Então, domingo, no lugar de eu sair com ele me tirar, conhecer um pouquinho mais na cidade, não, eu pegava a caniça e ia para o Rio Paraná pescar. Quando eu completei os 7 anos, o pai me botou na escola, porque a minha irmã mais velha já ia na escola. Aí vinha aqui no Mitre, aqui. Mas só que o Mitre não era aqui, era lá em frente à igreja. E ali eu comecei a estudar. Então você entrava na escola, tinha primeiro ano A, primeiro ano B e primeiro ano C. Depois passava para o terceiro e ia até o 5º. Então, eu tenho uma foto aqui da escola onde eu estudei, que é ali onde é o Hotel Carimã, que tem o Rio Carimã ali,
tinha uma casa de madeira que era um curtume. E eu estudei nesse curtume, eu fiz o primeiro, segundo e terceiro ano ali, a gente estudava só até o terceiro ano, mas eram as 3 turmas dentro da mesma sala com o mesmo professor. Quando nós éramos crianças, às vezes não tinha giz, faltava giz, a gente não tinha giz, o que fazia? Cortava pedaços de mandioca, secava a mandioca e escrevia com a mandioca, porque a mandioca tem o amido, então eu escrevia com mandioca. Nossas bonecas eram os sabugos, a gente fazia casinha, fazia as bonequinhas de sabugo de milho. Como se ganhava dinheiro? Tinha serviço, tinha assim, colono na colônia, né? Então a pessoa se virava na colônia trabalhar. Trabalhei muitos anos na casa de família, eu pegava serviço assim, eu vou falar, como eu disse, lavava, gostava de lavar a roupa da família, lavava a roupa no Buici, no rio. Naquele tempo a água era limpinha, dona, uma água que era quase granulada até ela era, não é? Eu comprei um caminhão, um Ford, e fui trabalhar com ele. Trabalhei com o pai do Duzo, que tinha a olaria. Quando o pai do Duzo fechou a olaria, eu troquei o caminhão por um Ford 29. Foi o carro que me deu dinheiro. Eu transportei o Duque de Luxemburgo e a Duquesa de Luxemburgo. Eu transportei Lincoln Gordon, o embaixador Lincoln Gordon, que é aquele que ajudou a Revolução com a esquadra ao largo do Rio de Janeiro. Lá naquele centro de convenção no Marco da Fronteira, ali era nosso escritório, ou seja, do meu patrão. O meu patrão, que era o seu Gregório Rubem, ele arrumou um sócio brasileiro, que era o Ilio Manganelli. Bom, então, aí eu trabalhei 5 anos de empregado ali. Daí, eu senti que eu não servia para empregado, não. Aí saí e vim enfrentar já, o aumento da cidade, começou já, a ponte não tinha inaugurado, não estava, mas cruzava ali onde eu estava capitaneando os portos, cruzava ali com uma canoazinha. Ali foi quando eu comecei, vinha muita gente, eu comecei a cambiar, uma pastinha embaixo do braço, e chegava um monte de moça com você, perguntava, e cara, nós vamos fazer compras, ó. O dinheiro está tanto, eu pagava 10 centavos a mais, ou coisa outra. Por exemplo, eu conheci seu Ortega fazendo câmbio na rua. Eu ganhei tanto dinheiro como nunca imaginei. Era eu o único que entendia de câmbio. Porque eu me criei atrás de um balcão lá na Argentina. Eu ganhava 30.000 cruzeiros por mês na firma. O primeiro negócio que eu fiz, fizemos navio, precisava levar um dinheiro de volta, eu ganhei 1 milhão de cruzeiro. Dava 47 meses de serviço, eu ganhei num dia. Nós inauguramos esse restaurante aqui e eu trabalhei com esse restaurante 10 anos, na Avenida Brasil. Diz aqui, Avenida Brasil, ano 1958. Né? Restaurante Três Fronteiras. Então, quando meu pai chegou a São Paulo, como ele veio de uma aldeia lá no Líbano, ele ficou mascateando de São Paulo até chegou a Córdoba. De 55 em adiante, iniciaram a abrir lojas na Avenida Brasil, especificamente perto do batalhão, porque o batalhão naquela época era a gerador de emprego e riqueza para a cidade. Como começou a colônia árabe? De 58, eles abriram onde está a Magazine Luiza atualmente e até Pernambucanas. E, quer dizer, nestas 2 ou 3 quadras bem no centro de Foz do Iguaçu. E assim foi iniciado o início da colônia árabe aqui em Foz do Iguaçu. Eu cheguei em 61, praticamente quando já a Avenida Brasil estava cheio de lojas. Aqui está a colônia árabe em 61.
no bar. Como eram os carnavais de Foz do Iguaçu? Os melhores carnavais que eu passei na minha vida foi aqui. Oeste Paraná foi um grande clube. Quando você dançava, minha filha, ele balançava. Tinha bailes que a gente ia quando chovia, porque era tanto barro, que quando a gente ia nos bailes, então a gente ia de bota ou de sapato fechado, né? E lá na toalete a gente botava o sapato para dançar. Mas muita gente não ia com o sapato sujo e tudo. Então tinha uma hora que parava o baile, para eles poderem varrer o salão, senão não dava para você dançar. De tanta poeira que tinha. Como era a Avenida Brasil? Primeiro dividiram ela. Tinha um negócio no meio, os postes de luz e telefone eram na parte do meio e tinha duas vias, né? Aí era duas vias a Avenida Brasil, ida e volta. Onde que a senhora teve seus filhos? Tive tudo em casa, meus filhos. Graças a Deus. Tudo em casa. Nunca entrei no hospital para ganhar uma família, não. Os 3 filhos meus nasceram na Santa Casa, muito bem atendidos. Uma semana no hospital, gente, só eu ali, com 3 enfermeiras, com cozinheira, tudo que eu queria. Como foi a inauguração do Hotel das Cataratas? Maravilhoso. O Juscelino mandou um buffet internacional. E como eu estou dizendo, eu era motorista de cartela, meu patrão tinha carro, então quando inauguraram foi no ano, parece que foi no ano 56, 57. Bom, então o seguinte, eu estava com mais uns quantos motoristas, quem tivesse um carro bom tinha que ser o Pacheco. O presidente, a comitiva, Stroner e Juscelino, o presidente da Argentina, Paraguai, Uruguai, todos estavam por ali. E o Juscelino, não? Então ele veio um avião especial fazendo buffet para a inauguração do Hotel das Cataratas. Como era o turismo naquela época? Tinha turismo na época que eu cheguei, mas só que era um turismo ameno, um turismo, sabe? Vinha 3 navios de Buenos Aires, toda semana trazer turistas. 3 navios. Vinha, largava o turista e ia embora. Voltava, pegava o turista e ia embora. 3. O que vocês sentiram quando viu as cataratas? Você conhece as cataratas, né? Aquilo, meu pai conheceu desde quando ele veio, ele adorou as cataratas. Ele queria sempre morar aqui. É um deslumbramento aos olhos, né? É um deslumbramento aos olhos. Palavras dizem tanta coisa, mas tem algumas coisas que elas não conseguem explicar, falar, não tem explicação para certas coisas com palavras, que são as cataratas do Iguaçu. A gente fazia muito piquenique nas cataratas. E levava as crianças, e lá dava para tomar banho lá em cima, aonde é o restaurante agora. A gente tomava banho ali na beiradinha, principalmente na Sexta-feira Santa, a gente ia colher aquela Marcela, sabe? Tinha de monte, hoje não vejo mais pé de Marcela. Quando a gente era criança, a gente ia de manhã para lá e voltava à tarde, porque a gente ficava o dia lá embaixo onde é o Porto Canoas, tinha um galpãozão assim coberto de capim, a gente levava carne, a gente assava carne lá, fazia o piquenique lá, a gente tomava banho ali no Porto Canoas, a gente tomava banho no Rio Iguaçu. E a gente passava o dia lá, não tinha como ir e voltar logo, como hoje em dia, porque não tinha carro quase, né? Quem queria conhecer a catarata tinha que ir a cavalo. Como o senhor descobriu a lenda das cataratas? Eu sempre fui um cabeça aberta. Quando eu morava lá, faleceu um cunhado meu pai foi trouxer minha irmã que estava com 2 filhinhos, né? E tinha um bugrão lá, um índio, que era o contador de madeira na serraria. Então o índio escrevia. E aí eu olho, leu assim, Naipi e Tarobá. Eu sou o pai da lenda aqui do Brasil, de Naipi, a lenda das cataratas. Aí, Naipi e Tarobá. O que acontece? Escuta bem. Eu peguei aquele caderno e guardei, pedi para minha irmã me dar. Não, pode levar. Não.
Aí depois eu saí, foi quando nós viemos aqui para o Brasil que terminou o negócio do meu pai lá. Fui trabalhar no mato. E conversando, tinha uns 30 índios que trabalhavam conosco. Cortavam madeira, faziam as estradinhas ali. Tudo. Aí eu dei o cacique, me conta alguma história dele. Aí me contou da Guerra do Paraguai, me contou assim. E aí dizia a coisa mais antiga. Ah não, dizia, a mais antiga é a lenda de Naipi e Tarobá. Como? Porque não é, aqui nós falamos Tarobá, era Itarobá. Cara de pedra, quer dizer. Como nós falamos esse cara de pau, o índio, o paraguaio, chama Itarobá. Bom, Itarobá. Aí o que acontece? Ele me começou a contar, disse que não é possível. Aí eu fui ver quando vim aqui na Foz, tinha aquele caderno. Li era exatamente a história de Naipi e Tarobá. Então a história, eu digo sou pai porque eu aqui divulguei para todo lado. O que aconteceu em Foz do Iguaçu na época da Segunda Guerra Mundial? E em 1942, na época da Segunda Guerra, como a gente só falava alemão na casa dos meus pais, minha mãe era alemã, meu pai era holandês, mas falava alemão também. A gente só falava alemão em casa, nós não podíamos ficar. Mesmo os estrangeiros, todos tinham que sair daqui da fronteira na época da guerra. Quem era estrangeiro da Europa tinha que sair daqui. E a gente foi para Guarapuava. Concentrado lá, confinado. Tempo da guerra. Tinha que sair daqui de Foz alemães, italianos e japoneses. A gente foi de carroça, era uma carroça com 2 cavalos e tinha mais um animal, que era uma égua que ia atrás para trocar quando um cansasse, ia trocando. Não podia ter estrangeiros a 200 quilômetros, mais perto que 200 quilômetros da fronteira. E a gente levou 28 dias de viagem daqui de Foz do Iguaçu até Guarapuava. Conseguido o assaltamento da BR-35, hoje conhecido como BR-277? Costa e Silva era ministro da Guerra. Ele queria ser presidente da República. E precisava de votos na Câmara. Mas tinha outros generais que queriam ser também. E então, o Mário Andreasa, que era chefe do gabinete dele, coronel Mário Andreasa, era conhecido meu e do Mário Gomes, que era um general meu amigo. Ele falou, olha, Costa e Silva, general, fala com o Lírio, que o Lírio tem muitos amigos na Câmara para votar em você. E me chamou lá, e eu fui lá. Ele estava sentado com um chale, gripado. Eu já conhecia ele, mas não muito, mas conhecia. Ele disse, deputado, o senhor sabe o que é que o senhor veio fazer aqui? Digo, sei. Não sabia? Sim. E o senhor vota em mim para presidente? Digo, de graça não. Aí ele me olhou assim com os olhos. Vejam como os tempos são diferentes. Com os olhos, o que é que o senhor quer? Digo, ministro, eu tenho diversos projetos, principalmente a BR-35, o asfaltamento da BR-35. Eu trouxe aqui uma lista de tudo o que eu gostaria de fazer. Ele me olhou e disse, você me deu um susto, pensei que você queria um emprego. Digo, não, eu sou do Oeste, eu sou deputado do Oeste do Paraná. Foi para isso que eu fui eleito. E ele dizia assim, se eu for eleito, eu vou cumprir. Depois o Mário Andreasa foi o ministro da Guerra, foi o ministro do Transporte. E ele inaugurou a BR-35. E eu fiquei com o apelido de Berto de 35. Eu não tinha uma vida partidária aqui, né? O meu partido chamava-se Oeste do Estado do Paraná. O que representou a construção da Itaipu para a cidade? Foz do Iguaçu deu um pulso grande mesmo, foi com a vinda da Itaipu. Olha, lá onde é a Vila A, por exemplo, era uma chácara. Cansei de fazer piquenique lá, era uma chácara. Meu marido tinha um carro, um Fordinho, a gente levava mais ou menos uma hora e meia para chegar lá. Aí começaram a fazer ruas, fazer asfalto. Apareceu a gente de Itaipu, meu hotel estava no centro da cidade, era ponto-chave e tinha tudo. Meu hotel tinha elevador, tinha ar-condicionado, tinha banheiros privativos, no hotel das Cataratas não tinha nada disso. Começou aquele pá, vem aí,
Aí começou a vir gente, pararam no meu Hotel Lumos, pararam no outro, pararam no Salvati, que o Salvati recém tinha inaugurado também, era mais grande, pegaram parte do Salvati. Aí, o que acontece? Quando viu Itaipu, estava com ao redor de 70 mil pessoas trabalhando entre dia e noite. Tinha um cronograma que eles tinham que terminar até X dia. Então tinha ao redor de 70 mil pessoas. Itaipu trouxe o dinheiro, Itaipu trouxe os operários que muitos ficaram aqui. Quais são as lembranças do antigo aeroporto? Aquele lá é o aeroporto antigo. Foi ali que foi assinado na construção da ponte. No campo de pouso da Foz do Iguaçu, o presidente Juscelino Kubitschek e vários ministros de Estado aguardam a chegada do presidente do Paraguai. Cumprimentam-se o general Alfredo Stroessner e o chefe do governo brasileiro. Realiza-se a assinatura da ata da cerimônia, que assinala o início da construção da ponte sobre o Rio Paraná. Essa ponte completará a ligação rodoviária através da qual o Paraguai poderá transportar os seus produtos até a costa do Atlântico. A história da aviação em Foz iniciou-se em 1935 com o voo Foz-Curitiba do Correio Aéreo Militar. Que eu saiba, só tinha um avião que vinha acho que 2 ou 3 vezes por semana, que era real. Quais as lembranças da época da construção da Ponte da Amizade? Naquele tempo, dona, que que nós viemos morar aqui, que eu fui morar na beirada do Rio Paraná, não tinha mais nem sinal de ponte. Passava de canoa no Rio Paraná. Daqui de Foz do Iguaçu, passar no Porto Franco, que diz, no Paraguai, era de canoa, da remo, sabe? Com a ponte foi se evoluindo, foi tendo um asfaltozinho, foram procurando um telefone. Juscelino chegou para inaugurar a armação que sustentava o cimbre. Cimbre é aquele arco. E esse ainda é o maior do mundo, porque é em concreto armado. Existe por aí, mas em concreto protendido ou em blocos. Ela é o seu vão, o maior vão livre do mundo. Os engenheiros e aquela parte mais alta, quando estavam construindo a ponte, esses vinham comer lá no meu restaurante. Inclusive, essa ponte foi inaugurada 2 vezes. Primeiro, quando estava pronto a estrutura de ferro, e aí está ela só a armação de ferro e começado a parte de concreto dos 2 lados, né? Mas a primeira inauguração veio com o nosso presidente Juscelino Kubitschek. Então a segunda inauguração foi feita com o presidente Castelo Branco, o primeiro presidente do governo militar. Era um baixinho, quase não tinha pescoço. Eu conheci ele pessoalmente aqui, e Juscelino também. E aí começou esse grande movimento que cresceu o Foz do Iguaçu. Porque com o movimento da ponte, aí começou as compras lá e o pessoal de lá vinha comprar aqui. E aí começou um movimento enorme. Aquilo foi assim, né? Foi aquele agito, já a cidade já começou a crescer, daí já começaram com a preocupação de asfaltar também o centro da cidade e já começaram a melhorar as ruas e tudo. E começou, aí vieram também mais professores, porque junto com os engenheiros e construtores que vieram, também vinham as esposas, então daí vieram mais professores também. Qual música que o senhor fez para Foz do Iguaçu? Uma música que se chama Prazer de Viver. É composição minha e música e letra. Na cidade das cataratas, na fronteira do Mercosul, é aqui que eu vim viver,
nessa bela Foz de Iguaçu, com amigos e companheiros, fazer muito sururu. Ah, que alegria, tanta coisa pra se ver, é assim que é bom viver, é assim que nos dá prazer. Qual a poesia que o senhor fez para Foz do Iguaçu? Saudação a Foz do Iguaçu por seu centenário. De braços abertos, a todos recebeste, entre eles a mim também. Lá se vão quase 60 anos. Lembro-me da poeira de tuas estradas e ruas. Lembro-me do povo que aqui estava e como recebia os que chegavam. Eram calorosos apertos de mão, transmitindo calor, emoção e esperanças. Foi uma migração e imigração quase diárias, oriunda do solo pátrio e de todas as partes do mundo. Qual a mensagem para o futuro de Foz do Iguaçu? Eu desejo a todas as iguaçuenses, o povo de Foz do Iguaçu, muitas felicidades, como eu sou feliz. Eu me sinto muito feliz em Foz do Iguaçu, dona, porque eu vou dizer, eu agradeço muito a Foz do Iguaçu. Eu sou um fanático por Foz do Iguaçu. Sou. Aqui até embaixo não. Eu sempre estou às suas ordens para servir Foz do Iguaçu. Eu amo Foz do Iguaçu, viu? Eu quero ficar aqui. É justo que recordemos com gratidão todos os pioneiros e os que, na trajetória do tempo, foram os responsáveis e são os credores do que hoje é Foz do Iguaçu. Obrigada, pioneiros! Foz do Iguaçu, quem tua glória negará, onde achar maior que tu, esplendor do Paraná. Nesses rios se compõe